Meus amigos, meus irmãos, nós estamos aqui novamente no nosso programa Patrística e Liturgia Dominical e hoje nós vamos meditar um pouco o Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos se lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Santo Agostinho, ele tem vários tratados onde ele explica o Evangelho segundo São João. E no tratado número 10, no item 6, ele faz uma reflexão sobre uma frase desse Evangelho e eu gostaria de pegar um pouco esse Evangelho. É evidente que o Evangelho coloca aqui a importância da igreja, a igreja como esse lugar de oração, essa casa de Deus, a igreja como sinal de Deus, sinal de Cristo no meio do mundo, né, como sacramento, como sinal do reino de Deus, e não como um lugar para se ficar fazendo comércio, né? E Jesus, portanto, ele é de fato esse templo, né? Ou seja, além do Evangelho ter esse aspecto de chamar a atenção para a questão da igreja, que é a continuação de Jesus na história, na realidade, antes de tudo, uma relação íntima de Jesus com a questão do templo, porque é do templo que jorra toda a graça, toda a bênção, né? Então Jesus é o templo. Jesus é esse templo pelo qual nós temos toda a graça, toda a bênção e que nos leva de fato ao Pai, à vida eterna. E a igreja nada mais é do que o corpo de Cristo e, portanto, a continuação de Jesus. E a igreja tem que ser esse sinal, essa presença de Cristo na história da humanidade, na sociedade. Mas Santo Agostinho chama a atenção por uma coisa aqui que me parece muito sério. Ele faz uma pergunta. Ele pergunta nesse trecho, né, do tratado 10º, item 6 da explicação do Evangelho de São João. Quem são, ele diz, os que vendem bois? Quem são os que vendem ovelhas e pombas? Ele diz, são os mesmos que na igreja buscam o seu interesse e não o de Jesus Cristo. Buscam o seu e não aquilo que é de Cristo. Não querem ser redimidos, não querem ser comprados, mas querem vender. Me parece muito forte essa frase de Santo Agostinho, porque Jesus entra no templo de fato e vê ali, né, os vendedores de bois, de ovelhas, de pombas, todo aquele comércio e negócio, faz um chicote, expulsa do templo todos esses, né? E para Santo Agostinho, quem são? Quem são aqueles que vendem bois, ovelhas e pombas? Em primeiro lugar, são aqueles que de fato vão à igreja e estão preocupados em buscar os seus interesses, os seus projetos, a sua vida. Ou seja, usar a Deus, a igreja, a Cristo, a religião, meramente como um instrumento para poder atingir outros fins. Portanto, são aquele tipo de pessoa que vai à igreja e que não busca de fato a Cristo e os interesses de Cristo. Não busca a vontade de Cristo na sua vida,
E aí Santo Agostinho chama a atenção para uma outra coisa, né? Nesse comum, nesse venal, como ele diz aqui, não querem ser redimidos, não querem ser comprados. Mais para frente, Agostinho vai chamar a atenção justamente para isso, né? Não aceitam que de fato são redimidos pelo sangue de Cristo. Ou seja, não entendem que de fato para chegar a essa paz futura, essa paz eterna, a essa vida nova, nós fomos comprados e redimidos pelo sangue de Cristo. Então ele chama a atenção justamente para isso, né? Ou seja, não creem nisso, não buscam isso, não aceitam. Ou seja, estão muito mais preocupados em vender do que de fato em reconhecer, em se permitirem serem comprados, ou seja, serem amados e salvos por Cristo. São palavras fortes, amados. Vivemos momentos hoje tão difíceis, como em outros momentos da história da igreja também existiu momentos tão difíceis. Que nós possamos realmente, durante essa semana, através desse evangelho também, no fim de semana ao irmos à missa, que nós possamos refletir profundamente, né, com a ajuda de Santo Agostinho, que a gente possa refletir profundamente. Que tipo de católico, de cristão eu sou? Por que eu vou à igreja? Eu vou à igreja simplesmente para buscar o meu, para buscar a minha vontade, os meus interesses e de uma certa maneira tentar usar a Deus e a igreja para atingir os meus projetos? Ou eu vou ali para prestar de fato um culto verdadeiro a Deus? Uma vida reta. Na realidade, se permitir ser amado, salvo, redimido, comprado pelo sangue de Cristo. E a partir disso ser uma nova criatura. E buscar a vontade dele, o interesse dele. E não o meu. São palavras duras. Mas quantas pessoas vão à igreja tentando simplesmente usar a Deus e usar a igreja para os seus caprichos e os seus interesses. Que Deus nos livre dessa tentação e que Ele nos dê a graça da conversão, de mudarmos realmente de vida. Se temos uma vida errada, que nós passamos com a graça de Deus a ter uma vida reta, porque um dia de fato, né, como Jesus mesmo lembra, né, não adianta destruir esse templo, o corpo dele, porque ele ressuscitará. E nós que cremos nele, cremos que Jesus ressuscitou, nós cremos que um dia nós também ressuscitaremos. E que nós possamos de fato ressuscitar com ele para a vida eterna, para a glória e não para a perdição. Que Deus tenha piedade e misericórdia de nós, né? E que Santo Agostinho interceda por nós. Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua atenção.